Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, vou abordar com vocês as civilizações pré-colombianas, para ser mais específico, o povo maia. Então, teremos 3 aulas sobre as civilizações pré-colombianas, os maias, os incas e os astecas, e hoje essa aula será sobre o povo maia, tudo bem? Então vamos começar. A civilização maia foi uma civilização na Mesoamérica, nesse centro ali, de certa forma, da América, tá legal? É uma civilização pré-colombiana, como a gente iniciou a aula, falando que vamos abordar sobre essas civilizações pré-colombianas. E uma coisa que é bem característico da civilização maia, é a sua língua. A escrita maia, por exemplo, é o único sistema de escrita, né, desse povo ali pré-colombiano, daquele período em especial, que podia representar completamente o idioma falado no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito nesse antigo mundo, vamos dizer assim. Eu escrevi com essas palavras, tá legal aqui, mas eu vou formular uma apostila para vocês, um pouco mais simplificada, tudo bem? Então, como eu estou fazendo aqui uma aula com vocês, eu tenho como explicar alguns pontos a mais, mas na apostila eu vou dar uma simplificada para vocês para ficar mais fácil de estudar, tá legal? Então, a escrita maia, o diferencial dela é que conseguia expressar as mesmas coisas da fala, da comunicação oral. Porque, por exemplo, estudamos que no Egito, os hieróglifos, normalmente, eles expressavam sentimentos, né, ideias, expressões, e não conseguia, por exemplo, expressar palavras específicas. Então, por exemplo, não dava para mandar uma carta ali pro amigo, escrevendo tudo como você queria direitinho, combinando um, combinando alguma brincadeira, algum almoço, algum jantar, enfim, qualquer atividade. Isso era difícil. Normalmente se expressava, como eu disse, sentimentos de amor, de paixão, de ódio. Então, tinha uma certa dificuldade de expressar palavras específicas, tudo bem? E já os maias, eles conseguiam fazer isso. Os maias tinham alguns idiomas, não era um único idioma, tudo bem? E eles ficaram muito reconhecidos também, não só por essa questão da escrita, mas pela sua arte, pela arquitetura, pela matemática e por todo o seu sistema astronômico que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais à frente, tá legal? Então, todo esse material aqui em slide eu vou disponibilizar para vocês em uma forma de apostila, como eu disse, um pouco mais simplificado para ficar mais fácil a compreensão, tá legal? Caminhando um pouquinho mais à frente, o calendário maia é muito reconhecido, né? E o legal do calendário maia é que ele considera 365 dias para um ano igual a gente. Então, há muito tempo atrás, porque a civilização maia ela começa ali mais ou menos 1000 antes de Cristo e vai até mais ou menos também até 900 depois de Cristo. O período que mais se estuda sobre a civilização maia é o período de 250 antes de Cristo até 900 depois de Cristo, tudo bem? É o período que tem todas aquelas construções que eu vou mostrar algumas imagens para vocês e é o período de maior relevância para essa civilização, tá legal? Então, vamos falar um pouco sobre o calendário maia. Então, o calendário maia, como eu pontuei nesse início, ele tinha também 365 dias do ano, assim como o nosso. Então, eles já conseguiam considerar esse movimento de translação com 365 dias no ano igual a gente. Então, hoje existe muito estudo mostrando que esse movimento de translação ele dura 365 dias, ali aproximadamente, né? E os maias, nesse período, já conseguia, com as suas ferramentas e com as suas técnicas astronômicas, ter esse mesmo tempo ali do ano, tá legal? E assim, em 2012, né, mais um período, né, que foi muito questionado, dizia que o mundo ia acabar. Então, muitas pessoas diziam que o mundo ia acabar em 2012. Pergunte para os pais de vocês, ou façam uma pesquisa rápida na internet. Tinha muitas historinhas, assim, comentando que o mundo em 2012 ia acabar, se baseando ali no calendário maia. Então, muitas pessoas falavam assim, segundo os maias, em 2012 o mundo vai acabar, o mundo vai acabar em 2012. E não, para os maias, o mundo deles, o mundo na ideia deles, tem 52 anos. Então, a cada 52 anos, o mundo acabava e iniciava do zero de novo. Então, em 2012, que as pessoas diziam, o mundo vai acabar, não que o mundo ia acabar, mas
né, como eles tinham a ideia assim, os maias disseram que o mundo em 2012 ia acabar, só que era só mais um desse ciclo de 52 anos, tudo bem? Então era só mais um ciclo desses 52 anos que ia se encerrar para os maias. E não que o mundo todo ia acabar como a gente tem ideia de mundo, tá? Então, repetindo, os maias tinham 365 dias em um ano, eles acreditavam nisso também, tinha todo esse conceito, essa ideia, desculpa. O ciclo de mundo para eles durava 52 anos, então a cada 52 anos o mundo para eles acabava e voltava ao zero, tudo bem? Não é que nem a gente tem 2000 anos, 2020, né? Não é bem assim. E então isso é mais ou menos a ideia do calendário maia, tá legal? Tem outros detalhes, mas eu acho que no geral todo esse conceito que é fundamental para vocês é mais ou menos isso que eu abordei, tudo bem? Então caminhando um pouquinho mais à frente, agora eu quero falar para vocês aonde se concentrava essa civilização. A civilização maia se concentrava na península do Yucatán, ali nessa parte aqui de baixo, que é do México, desculpa, né, onde aponta essa setinha verde. Então é mais ou menos essa região onde os maias se concentravam, tá legal? Agora eu quero abordar com vocês questões de política dos maias, questões da religião e algumas outras questões de cultivo e etc, tá legal? A política maia é uma política descentralizada. Sei, é um termo um pouco difícil, mas dá para explicar para vocês. Uma política descentralizada, de uma forma bem simples, é como se fosse assim. Pensa que esse povo maia inteiro, então eles se constituíam ali em um determinado território, correto? Eles tinham um certo território, como se fosse, pensa como se fosse uma cidade, tudo bem? Então o território maia, como se fosse uma cidade. E eles, assim, cada bairro dentro dessa cidade dos maias tinha uma certa autonomia. Então cada bairro tinha o seu líder, né? Não era que nem, por exemplo, aqui, né, numa cidade, por exemplo, vamos supor, não é, pegando um país como um todo, aí tem o presidente, né, que de certa forma governa ali junto com alguns outros políticos, né, dentro da Câmara dos Deputados, dentro todos esses órgãos políticos, tá legal? Já os maias, como tinha essa política descentralizada, que significa o quê? Não tinha um poder central, não tinha um único governante. Existiam vários governantes em cada bairrozinho, entendeu? E eles, assim, eles brigavam muito entre eles. E tem até algumas ideias, porque, assim, gente, não se tem uma noção exata de como a civilização maia, o povo maia, deixou de existir. Tudo bem? Porque não se sabe se foi por briga entre eles, porque não teve assim relatos, né? Não tem nenhum tipo de pesquisa que consiga confirmar que não, foi uma briga entre outras tribos, foi uma briga entre uma outra civilização, por exemplo, os astecas com os maias. Não existe nada semelhante a isso, tá legal? Então, existe muito questionamento se não foi eles entre eles de tanto brigar, gerou uma falta de alimento, talvez, tudo bem? Ou uma diminuição tão grande de população, de tanto essa briga, essa guerra entre eles, que foi diminuindo tanto a população que um dia deixou de existir. Tudo bem? Mas isso não existe uma resposta, são só hipóteses, tudo tá legal? Então, vamos lá. Os maias tinham essa política descentralizada, deu para entender? Então, assim, existia todo o território maia desse povo, só que cada pedacinho tinha um certo governante, tinha um certo poder, tinha uma certa autonomia, tudo bem? Então, cada um poderia ter as suas regras específicas, tá legal? Não uma regra para todo o território maia, tudo bem? Claro que assim, muitas regras eram comuns ali para todos, mas no geral, cada pedacinho ali desse território dos maias poderia ter a sua liberdade, poderia ter as suas regras específicas, tá legal? Então assim, gente, eles eram politeístas, né? Comentei com vocês na aula de Egito sobre o que é essa questão politeísta, tá legal? Que é esse tipo ali de religiosidade. Então eles acreditavam em vários deuses, tudo bem? Não acreditavam em um único Deus, por exemplo. E uma coisa que é muito interessante, né, como eles dominavam de certa forma toda essa questão da astronomia, como eu coloquei ali para vocês quando eu comentei com vocês sobre o calendário maia, né, tinha toda essa ideia da translação, por exemplo, 365 dias do ano, entre várias outras, eles compreendiam muito bem toda essa questão da lua,
o quão isso gerava de impacto, por exemplo, nas plantações. E isso fez com que os maias pudessem colher bons frutos, né, nas suas plantações, porque eles entendiam as épocas do ano, por exemplo, primavera, verão. Eles conseguiam se diferenciar nessa questão técnica de previsão do tempo, de certa forma, tá legal? De entender mais ou menos como funcionava essas questões climáticas, essas variações ali do ano, tudo bem? E isso proporcionou para os maias vários e vários cultivos. Por exemplo, eles cultivavam milho, algodão, tomate, batata, frutas e uma coisa muito legal, muito interessante, cacau, que conseguiam ali de certa forma fazer uma espécie de chocolate também do cacau, né? Então isso é muito muito curioso, né? De conseguir já ter toda essa questão do chocolate naquele período, como eu comentei com vocês, tá legal? Enfim, eu acho que são alguns pontos. Eu elenquei várias coisas aqui nesse slide, por exemplo, eu coloquei uma imagem aqui de alguns deuses maias que eles acreditavam com seus respectivos nomes. Aqui embaixo na esquerda coloquei uma imagem para vocês de um tipo de escrita ali dos maias, que também é hieróglifo, assim como os egípcios, que eu comentei com vocês na aula passada. Aqui na direita, mais uma imagem das escritas maias. Tá legal? Então, esse material que eu estou usando para explicar essa aula para vocês, vou disponibilizar para vocês de uma forma um pouquinho mais simples, né? Vou deixar alguns detalhes um pouco mais claro, um pouco mais simples, tá legal? Isso vai ficar tudo disponível para vocês para poder estudar. Recomendo que anotem, né, todas essas aulas, porque anotando a gente aprende um pouco mais. Né? Anotando a gente consegue fixar o conteúdo na nossa cabeça. Então, só assistir a aula não basta, tá legal? Tem que anotar. Então, vamos um pouquinho mais à frente. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês, que eu acho que dá para ficar bem claro, né? Toda essa questão da arquitetura, como eu comentei com vocês. Porque aqui não é só, por exemplo, moradia, né? Eles não construíram uma casa. Principalmente templos religiosos, alguns até observatórios, né, astronômicos, de certa forma. Claro que sim, bem rudimentar, mas para o período coisas extremamente avançadas. Então, a principal motivo de construção eram essas questões religiosas, esses templos, né? E aqui eu coloco para vocês algumas imagens do que se tem até hoje, que pode ir lá visitar, né? Tem muitos passeios turísticos, por exemplo, tá legal? E é muito curioso toda essa civilização. Então, com isso eu encerro a nossa aula, né? Então, hoje falamos sobre a civilização maia, comentamos sobre a escrita deles, a importância da escrita deles, o como eles conseguem se diferenciar das outras civilizações pela sua escrita e conseguir comunicar toda a conversa oral, por exemplo, conseguir relatar de uma forma escrita, coisa que para a época é muito difícil. Tinha um conhecimento assim grandioso da astronomia, de conseguir entender esse movimento de certa forma de translação, de entender que o ano ali para eles também tinham 365 dias, conseguir entender também toda uma questão da lua, o quão ela gerava de impacto ali no seu cultivo, da sua plantação. Então entender essas épocas do ano que seria melhor para o cultivo de determinados alimentos, tá legal? Então, tudo isso fez com que a civilização maia fosse uma civilização forte e conseguiu erguer todos esses monumentos que a gente pode ver. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, por exemplo, de um dos principais monumentos da civilização maia. Dá para ver ali vários turistas, né, observando essa civilização, tá legal? Então, é bem curioso todos esses pontos que eu elenquei aqui para vocês. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, não em um único deus, tá legal? Uma política descentralizada. O que é uma política descentralizada, gente? Comentei com vocês. É uma política descentralizada, é uma política que, num determinado território, cada região específica desse território, como se fosse bairros, né? Pensando numa cidade, cada bairro tinha uma certa liberdade, autonomia. Então, poderia ter as suas regras específicas, poderia ter as suas ordens ali de convivência, algumas características específicas entre eles, tá legal? E não era um governo então centralizado, que tinha um poder central, por exemplo, no Egito, era completamente centralizado, certo? Ficava tudo na mão do faraó, tudo bem? Todo o poder ficava na mão do faraó. Já aqui não. Aqui é uma certa descentralização, não existia um poder central. Não era central. Então, era descentralizado. Deu para entender legal? Então, gente, com isso eu encerro a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.
Se ficou alguma dúvida, por favor, nos mande mensagem, tá legal? Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem ou deixe nos comentários, sem problema nenhum. Ficarei muito feliz em responder todos vocês. Muito obrigado e bons estudos.